Durante sessão do plenário do Senado, os senadores Eduardo Girão, Exalci Lucas e Stevenson Valentim alertaram sobre a manobra do governo Lula para impedir a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, com a coordenação de retirada de assinaturas no último momento. O senador Girão informou sobre os alertas que vêm chegando, sobre as ofertas sendo feitas em troca da retirada de assinaturas e alertou os parlamentares sobre as expectativas da população em relação ao parlamento. O senador Exalci Lucas, da tribuna, apontou que o risco da manobra do governo funcionar é grande. Ele disse: quando você vê um silêncio, é sinal que a coisa já está preparada. O senador enfatizou a importância da CPMI, apontando que a omissão do governo federal já está demonstrada e dizendo: muita gente tem que responder sobre isso. O senador também apontou que há inocentes sofrendo punições sem acesso à defesa. Exalci Lucas lembrou os eleitores que ainda há tempo para pressionarem os seus parlamentares. O senador Stevenson Valentim alertou sobre as tentativas de se impedir qualquer combate ao crime organizado e o senador Eduardo Girão questionou por que o governo Lula se opõe às investigações, favorece o crime organizado e busca censurar e perseguir a oposição. Ele lamentou: está muito na cara. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE e candidato ao STF, segundo a velha imprensa, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Enquanto o Exalci se posiciona na tribuna, eu queria só pela ordem aqui fazer um alerta à população, né, que nesse momento nos assiste, com relação à denúncia que foi feita pelo deputado Marcon ontem na Câmara dos Deputados, senador Exalci, revelando uma suposta estratégia do governo federal em tirar
assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro, às vésperas da instalação no dia 18 de abril. Isso é muito preocupante. O brasileiro que está nos assistindo deve acompanhar de forma pacífica, ordeira, respeitosa, como tem que ser, mas acompanhar esses movimentos durante o final de semana e, sobretudo, no dia 17 de abril. Né? Porque aquela velha história, onde tem fumaça, tem fogo. Então, a gente precisa saber, já tivemos aí denúncias de parlamentares falando que estariam recebendo propostas de milhões, de dezenas de milhões de reais para retirar as assinaturas da CPMI, e a gente precisa buscar a verdade. Né? Todo mundo quer saber a verdade. Né? Pelo menos a maior parte dos brasileiros querem saber o que é que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não pode demorar isso, porque tem gente presa. E são os verdadeiros responsáveis, os que estão presos, né? Ou tem outros financiadores, tem outros que por omissão deixaram eventualmente quebrar, retiraram a guarda presidencial, desmobilizaram a Força de Segurança Nacional, segundo a grande mídia falou, né? Que informou ao governo federal, 48 órgãos, a ABIN informou isso 2 dias antes do ataque. Então, por que antes queriam a CPMI e agora não querem mais? É esse o fato novo? Então, que a população não receba um golpe, né, da velha política, da barganha, de uma prática de cooptação, com retirada de assinatura de parlamentar de uma CPMI que está todo mundo esperando. O brasileiro está ansioso pela instalação dessa CPMI, porque é mista. É Senado e Câmara. Então, eu espero que o brasileiro continue acompanhando, cobrando, mobilizado, para que a gente possa buscar a verdade e a justiça sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Muito obrigado, presidente. Senador Stevenson. Senador Girão, esse era um dos assuntos que eu ia comentar aqui hoje. E já presenciei CPMIs, né, que 2 horas antes do prazo da leitura foram retiradas as assinaturas, inviabilizando a CPMI ou CPI. Nós temos, o Girão já sabe disso, informações, e as pessoas deixam para a última hora, né, que há uma possibilidade de alguns deputados, 20, né, Girão? Retirar a assinatura na segunda-feira. Então, o grande desafio nosso, e já estamos fazendo isso, já contactei alguns deputados, líderes da Câmara, para a gente ampliar as assinaturas até segunda-feira. Porque houve a primeira vez a retirada de algumas assinaturas, mas imediatamente quase que o dobro, né, de retiradas foram acrescentadas. Mas a informação que temos, né, e acho que vai acontecer mesmo, é que alguns deputados, hein? Não, o senador já tem um número consolidado, acho muito difícil. Eu acho que no Senado a possibilidade de retirada de assinatura é muito menor, né? Mas na Câmara são muitas assinaturas, então o que a gente precisa fazer, isso que eu tenho falado lá com alguns deputados, é que a gente possa conseguir pelo menos mais 20 ou 30, né, até segunda-feira, porque o risco realmente é grande. Quando você vê um silêncio, e já tem alguns dias que a coisa está bem silenciosa, né, não há comentário, é sinal de que a coisa, né, está preparada. Então, eu pediria até agora, né, aproveitando o final de semana, que os eleitores, né, os cidadãos de cada cidade pudessem procurar os seus deputados, né, e checar se eles assinaram ou não. E se não assinaram, para que eles pudessem assinar isso até meio-dia, né, da terça-feira, que foi quando foi convocado o Congresso para votar, né, os vetos e também a leitura do requerimento da CPMI.
Então vamos fazer um esforço, né, cada um aqui no seu estado, para que a gente possa consolidar isso, que é fundamental, muito, mas muito fundamental, porque de fato tem muita coisa que tem que ser esclarecida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A omissão foi total do governo federal, mas tem muita gente que precisa responder sobre isso, né? Eu sei que o Exército está depondo agora, né, ontem, hoje deve estar, porque são mais de 80 policiais do Exército, comandantes inclusive, para a gente ter um quadro, né, de tudo isso. Mas vejo também com muita preocupação o julgamento das pessoas que estão lá no presídio. Eu estive lá na segunda e logo na sequência também estiveram a presidente ministra Rosa Weber e também o ministro Alexandre de Moraes. Acho que nós saímos na hora do almoço e deve ter chegado exatamente quando saímos. Foi anunciado isso na terça-feira. E depois já saiu também dizendo que o Supremo irá julgar exatamente 18 a 20, pelo menos 100. Mas vai julgar virtualmente e o Senado vai fazer o julgamento. Então é uma questão, o Senado não, o Supremo, né? O STF que vai fazer o julgamento. Que, não sou advogado, mas pelo que pesquisei e conversei, de fato não seria competência do Supremo, né, julgar esses presos que estão lá, que deveriam ser julgados na primeira instância, e com qualquer processo legal. Então, é uma preocupação que a gente tem, porque a audiência de custódia foi assim, virtual, mas o juiz não tinha autonomia para fazer nada, né, na audiência. Então, todo mundo ficou exatamente como estava. Mas é uma preocupação que a gente tem, e acho que a CPMI é fundamental para dar transparência, né? Muita gente, mas a polícia já está investigando, o Ministério Público está não sei o quê, mas aqui a gente faz de uma forma muito transparente. O resto é tudo segredo de justiça, ninguém tem acesso. Aqui não, aqui ao vivo e a cores, né? Todo mundo pode acompanhar. Mas ainda falando com relação à reunião do dia 18 do Congresso, senador Stevenson, e aí Vossa Excelência conhece muito bem, e eu não sei se Vossa Excelência já tomou alguma posição. Desde 2001 a gente está tentando, né, e não teve acordo nesse veto 46, né, que trata exatamente de um tema, e isso foi colocado aqui hoje, né, o Gerão falou muito bem, o Brasil, aqui nós somos reativos. Aconteceu, aí a gente faz alguma coisa, né? Teve um ataque, a gente discute e tenta fazer alguma coisa. A gente não tem realmente um planejamento, né, de segurança, um plano de segurança pública. Nós não temos um plano. Tem o Plano Nacional de Educação, que ficou na base da intenção, porque como não tem penalidade nenhuma, não tem consequência nenhuma, fazendo ou não afeta em nada. Então, não funciona. Então, a gente precisa ter uma política de Estado, né, de longo prazo, de médio prazo. Então, nós temos aí a Lei de Segurança Nacional e Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso é um projeto de lei, para vocês terem ideia, de 91. Ele foi aprovado e 8 dispositivos foram vetados. E os vetos, aqui falando da segurança pública, em especial dos policiais militares, né, principalmente, foram feitos diversos vetos. E um dos argumentos do veto... Aqui, a proposição legislativa contraria o interesse público ante a dificuldade de caracterizar a priori e no momento da ação operacional o que viria a ser manifestação pacífica, o que geraria grave insegurança jurídica para o agente público das forças de segurança, responsáveis pela manutenção da ordem. Isso poderia ocasionar uma atuação aquém do necessário para o restabelecimento da tranquilidade, colocaria em risco a sociedade, uma vez que inviabilizaria a atuação eficiente a contento dos excessos no momento de grave instabilidade, tendo em vista a manifestação inicialmente pacífica e poderiam resultar em ações violentas. Ou seja, da forma como está nesse veto, são diversos parágrafos aqui, artigos, o policial, eu acredito que ele não vai fazer nada, porque se ele reagir a qualquer coisa, ou ele vai perder a patente, ou a graduação, ou ele vai ser preso. Não é. Mas ali
pode até, no Rio de Janeiro faltou contingente, pode até ter muita gente, não vai poder fazer, ninguém vai fazer nada, porque qualquer policial nesse artigo aqui, que querem derrubar o veto. O governo, viu, senador Stevenson, eu discuti, por exemplo, na liderança do Congresso ano passado, o PT, o Partido dos Trabalhadores, né, o Zaratini foi o que mais colocou essa matéria em discussão, né, defendem de todas as formas que derrube o veto. E se a gente derrubar esse veto, nós não teremos mais reação do policial militar, porque tudo que ele fizer pode gerar consequências gravíssimas, inclusive pena aqui, dependendo da situação, até de 8 anos. E já perde a patente, assim. Então, mantendo esse veto, a gente ainda consegue segurar. Se derrubarem, e o governo defende a derrubada, esquece. Se não temos hoje, se temos dificuldade de segurança hoje, teremos muito mais. Então, é muito importante, né, o veto 46, é aquilo que foi falado aqui, senador Girão, em nome de uma situação, né, aí os caras colocam, né, em função de uma situação que acontece, uma coisa como essa. Então, precisamos ficar de olho nisso, senador Stevenson. Só de forma didática e pedagógica, falar sobre esse veto 46, o senador Eduardo Jano está perguntando para mim aqui, do que ele se trata? Se trata daquele policial que está numa manifestação, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, que está ali para manter a ordem pública. Ele, com seu efetivo, não vai poder fazer mais nada por receio de levar uma punição, porque justamente esse veto garante a ele a ação. Ou seja, em outras palavras, está tirando o poder de polícia dele. Está excluindo. Total, né? Olha aqui, ó, para você ter ideia aqui, ó, resulta de lesão corporal grave, 2 a 8 anos. Então, se o policial tem aqui um movimento, aqui, como aconteceu vários aqui, se o policial chegar, não é, se um manifestante desse extrapolar e fizer alguma coisa, e houver uma reação da polícia, não é, que seja necessário agir como tem que ser feito, se não consegue, o policial está sujeito às penas, perder a patente, a graduação, reclusão até 8 anos, né? Olha aqui, ó, de metade, acumulada pena de posto de patente, graduação, se o crime é cometido por militar. Se a ação é do militar, ainda, né, perde isso. Então, e se for arma de fogo, aí, e óbvio que o policial está com arma de fogo, evidentemente, aí é que, né, é muito perigoso o cara ser preso já de imediato, porque até 8 anos não tem nem fiança, né? Senador Exalci, eu me perdoe, tá atrapalhando a fala do senhor, senão... Não, está atrapalhando, não, muito pelo contrário. Picotando a fala do senhor, porque exatamente, sou da área policial. Quando o senhor fala assim, numa manifestação, e existe a palavra proporção de uso de força, então, por uma reação policial cada vez mais forte, depende de uma reação mais forte do que vier uma turba. O cara faz tudo durante uma ação e o policial agora vai ficar praticamente sem fazer nada. Para que ele vai servir? Se o uso da algema já tem uma súmula no STF que diz como é que tem que ser usada, nas condições tal, já começa por aí. Se o STF, através de uma medida jurídica de um partido de esquerda que entrou durante a pandemia, não pode mais subir nas favelas. Olha só como é o nível que a gente está de segurança pública. Se a gente hoje está sofrendo problemas nas escolas, é porque a gente perdeu a disciplina, perdeu a ordem, perdeu o respeito pelo professor, perdeu tudo isso. Então, isso vem só somar com a situação que o nosso país já enfrenta e vem enfrentando passo a passo, de forma lenta, e a gente talvez não enxergue e está passando silencioso, como o senhor mesmo disse, ninguém fala das coisas aqui, que só comprometem mais. Então, o policial cada vez mais difícil de trabalhar, ele não quer se indispor, ele não vai perder, ele não vai ficar preso. O policial que vai usar uma ele vai ser preso. Aquela pessoa que usar um bastão, que lesionar alguém, o policial que usar o bastão para poder conter, que é uma arma não letal, aquele que usar uma taser, aquele que usar um gás pimenta, quer dizer, tudo isso agora vai virar o quê? Desuso. Tirar o poder. E o policial vai ficar aqui, de braço cruzado, fardado.
com capacete, levando cuspe e tudo isso na população. Então, essa forma que o senhor traz isso aí é importante para a gente discutir, senador Eduardo Girão, porque eu estou com um projeto na CCJ e eu peço a ajuda dos senadores, que está sendo relatado pelo senador Cajuru, até liguei para ele, perguntei se ele tinha algum obstáculo de relatar isso aí, de criminalizar de forma, de tipificar como as ações das organizações criminosas, das facções, das milícias. Eu nunca vi uma resistência tão grande por parte do PT para que essa pauta tramite. A gente não quer nada demais, a gente quer só tipificar, olha só, o nada demais, em relação a um lado. Eu quero pegar as organizações criminosas, eu quero pegar as facções, eu quero pegar os bandidos contra a sociedade, aqueles que fazem o velho cangaço no interior, afora, como foi feito agora no Mato Grosso, como queimou meu estado, como queimou do Girão. Pegar esses atos, que é feito por marginais da população, e transformá-los como... Mas é uma dificuldade. Aí quando a gente enxerga que entra com ação dentro do STF, um partido de esquerda, pedindo para não acionar a polícia, proibir de entrar em comunidades. Ora, aquelas pessoas têm direito sim ao policiamento, rapaz. Tem direito sim à segurança pública. Não, mas aí é por questão da proteção do ser, do meio. Não, ele está na zona de conflito. É o Estado que está falhando. Então, quando a gente enxerga tudo isso e o senhor vem falar desse assunto, e eu que sou da área policial, me coloco no lugar do policial na rua. Eu vou ficar de enfeite. Eu vou ser uma grande árvore de Natal, não vou fazer nada. E talvez o policial esteja esperando dessa casa uma reação contrária para conter justamente a violência. Se a gente está tendo é porque o erro já vem anterior, já vem de uma família mal estruturada, que passa por uma escola que o professor já não tem mais autoridade. Aí bota a polícia, gente armada na escola, porta com detector de metal. Aí não corrige esse problema, o problema é para a sociedade. O crime chama essas crianças, adolescentes, forma as suas organizações criminosas e vem atacar a gente. Quando a gente vai ver no final da história, a gente está enfraquecendo a legislação, senador Exauci. Enfraquecendo o nosso policiamento e dando munição a bandido. Só isso que eu penso agora. É verdade. Por isso que porque os vetos normalmente são aprovados assim, quase que despercebido. Aqui já é uma lei que teve o veto, derrubando o veto, imediatamente era... E eu não vi. A maioria das manifestações que acompanhei, aqui mesmo, em frente ao Congresso, como deputado, agora como senador, sempre teve infiltrações, pessoas de interesse de tumultuar ainda mais, né? Como aconteceu dia 8. Foi o que eu perguntei lá na Papuda, vem cá, cadê essa turma dos vídeos aqui? Eu não estou vendo ninguém aqui. E eu não tenho nenhuma dúvida que teve infiltração e teve gente que fez, né, exatamente para que a coisa acontecesse mesmo. Lá, as manifestações em São Paulo, naquela do 2013, eu acho, aqui o impeachment, sempre tem alguém provocando, e se o policial não puder reagir, e é o que vai acontecer, derrubando esse veto aqui, aliás, derrubando o veto, o que vai acontecer é exatamente o que você falou. Nenhum policial vai agir com medo de ser penalizado, né? Então, é só chamando a atenção, são vários vetos, mas esse aqui é o que mais me preocupa, porque já passamos aí acho que 1 ou 2 anos discutindo isso aqui, né? Eu tentando inviabilizar a votação, o PT defendendo. Então, antes ele era oposição, agora é governo. E me preocupa agora como governo essa posição da derrubada do veto. Me permite uma parte, por gentileza, senador Exauci? Eu fico me questionando assim, rapaz, o que é que esse governo, o que é que o PT tem contra a ordem? Porque é uma coisa tão flagrante, escolas cívico-militares não querem. O veto 46, que o senhor nos alertou agora aqui, eu lhe agradeço, né, que deve estar na pauta já está na pauta já no dia 18, terça-feira, junto com a CPMI, que ninguém sabe se vai acontecer, porque o movimento, o governo não quer, porque esse mesmo governo não quer investigar, ele que se diz vítima. Eu nunca vi uma vítima não querer investigação. São os chamados
juristas que querem investigar o que é que aconteceu. Olha a narrativa, está muito claro. E agora eles querem amordaçar os policiais militares quando tiver alguma manifestação, alguma desordem, querem intimidar. O que é que eles têm contra a polícia? Ou eles têm ligação com o crime organizado? São perguntas que é dedução lógica, até porque teve aquele cara do PCC, né, que numa delação falou, numa interceptação telefônica, disse que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Aí você começa a ligar as coisas e é assustador. É assustador. Onde é que nós estamos? Será que o Estado brasileiro vai se prestar a isso, onde tem a maioria de um povo de bem? Mas se fala em liberação de drogas. Se não, aí o senador Steve está dizendo, eles falam em liberação de droga, eles falam em liberação de aborto, tudo de ruim. Tudo de ruim, gente, pelo amor de Deus. Onde é que a gente está? E querem calar quem pensa diferente. Porque o discurso já do ministro Flávio Dino, relacionando com os atos do dia 8, que a narrativa está querendo dizer que foram pessoas perigosíssimas da direita. Mas cadê os infiltrados? O senhor fez uma pergunta boa. Será que é por isso que o governo Lula decretou o sigilo das imagens? Para não ver que lá na Papuda não estão os infiltrados? Que o senhor foi lá visitar e disse que não viu? Perguntou pelos infiltrados? O que é que quer esconder da gente? A narrativa. É por isso que estão, segundo a imprensa, segundo parlamentares, estão oferecendo emendas para deputados retirarem as suas assinaturas, estão oferecendo cargos. Que medo que eles têm disso, gente, está muito na cara, né? Então, senador Exalci, conte comigo, estaremos juntos para manter o veto que o governo quer derrubar, um veto 46, é bom que a população entenda e comece a se mobilizar. Que é para amordaçar aí, para algemar a polícia. Será que é por isso que a guarda presidencial, segundo a ABIN, que foi informada, né, 48 órgãos federais, que o objetivo dos atos seria destruir fisicamente a Praça dos Três Poderes, será que é nessa filosofia do PT que eles liberaram a guarda, o efetivo, não quiseram reforço? A Força de Segurança Nacional não quiseram, 2 dias antes já sabiam e deixaram quebrar para ter essa narrativa? Que Deus abençoe o Brasil.